narrativa que nos últimos dias o Sul-Sudeste está tentando construir contra os incentivos fiscais, principalmente os da Zona Franca de Manaus, atribuindo a nós a culpa pelo déficit do governo federal e sinalizando a sua revisão como uma única forma de equilíbrio orçamentário, mesmo reconhecendo que os nossos incentivos correspondem apenas a 7% do bolo. 7 nunca foi maior que 93, portanto, não faz sentido essas seguidas agressões que estão ganhando um volume muito grande, e é importante que nós possamos rebater, sob pena daquela mentira repetida 1000 vezes virar verdade. Em primeiro lugar, porque a renúncia fiscal sequer é 7%, ela é menos do que 7%. O que ocorre? Quando uma empresa produtora de componentes vende de São Paulo para Manaus, ela vende sem IPI. E essa renúncia fiscal ela é debitada na nossa conta. Quando uma outra empresa que comprou esses componentes os industrializa em Manaus e vende para São Paulo, de novo a renúncia fiscal do IPI é debitada na nossa conta. Então, eles estão somando quando vem e quando vai, mas a nossa renúncia fiscal é só a diferença entre a renúncia fiscal da saída menos a renúncia fiscal da entrada. Vamos dar a cada um o que é seu. Portanto, São Paulo fica com a renúncia e nós ficamos com a nossa renúncia. Não pode somar as duas e atribuir a nós essa responsabilidade. Em segundo lugar, meus caros amigos, porque o artigo 178 do CTN diz de forma muito clara: a isenção, salvo se concedida por tempo certo ou em determinadas condições, poderá ser revogada a qualquer tempo. Ora, no nosso caso, o nosso tempo é certo, é 2073. As isenções da Zona Franca não podem ser revogadas. E é isso que querem fazer, criar uma narrativa de tal forma que, violando o Código Tributário Nacional, revoguem o incentivo da Zona Franca de Manaus antes de 2073. Em terceiro lugar, porque, caros amigos, todos nós sabemos que o grande motor do déficit fiscal brasileiro são as taxas de juros. 1%, 1 ponto percentual de aumento na taxa de juros significa dizer 50 bilhões a mais de déficit. Bastava não aumentar a taxa de juros da forma como foi aumentada, a ponto de nós pagarmos os juros mais altos do mundo, que nós não teríamos déficit, porque ele representa 50 bilhões de reais. Ora, 50 bilhões de reais é o déficit. Basta diminuir 1 ponto percentual na taxa de juros e estaria zerado. Em quarto lugar, porque desde todo sempre o orçamento federal foi destinado de forma privilegiada ao Sul-Sudeste. Então, na hora em que tem o déficit, será que o correto não é cortar de quem sempre, desde a colônia, passando pelo Império, entrando na República, sempre foi privilegiado? Ou será que é correto cortar aquilo, o tão pouco que sobra para os estados do Norte e Nordeste? Não é. Se é para cortar, tem que cortar nos privilégios de quem sempre dominou o orçamento da União. Em quinto lugar, porque ao longo dos anos, governador Wilson Lima, e é bom registrar isso aqui de forma muito clara, os estados do Sul e Sudeste foram contraindo dívidas, só que não pagam parcelas. Para se ter uma ideia, de janeiro a abril, o Tesouro Nacional pagou 2 bilhões e 900 milhões de reais de dívidas de 3 estados. Minas Gerais, 1 bilhão 520 milhões. Rio de Janeiro, 885 milhões. Rio Grande do Sul, 503 milhões. É isso que causa o déficit, não a renúncia fiscal da Zona Franca. Importante trazer esse tema ao debate, que é exatamente desses estados que estão partindo as maiores críticas a nós. Logo eles, que nos últimos anos deram um calote da União de 65 bilhões de reais. Bastava o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul terem pago as suas parcelas, que nada disso estaria acontecendo, não se falaria em déficit. Por último, devo dizer, governador, e faço isso porque é importante registrar que o Amazonas, durante o seu governo, nunca atrasou uma única parcela de avais do governo federal.
nem no seu governo, nem nos governos anteriores. Feito esse registro, eu quero estabelecer isso como contraponto, porque no ritmo que vai, todo dia tem um ataque novo, e se nós ficarmos calados, vai parecer que isso é verdade. Muito obrigado a todos pela atenção, cumprimento o governador pelo fiel cumprimento das nossas obrigações. Parabéns.